Vou falar aqui sobre um estudo, hein? É um estudo desses que envolve psicologia, envolve matemática e tal. A ideia era a seguinte, era um leilão de boi. E aí resolveram fazer esse estudo lá. Quando a pessoa entrava, tinha um boi lá. Era feita a pergunta para a pessoa, qual é o peso do boi? Ele olhava e escrevia num papel o peso do boi. Entraram muitas pessoas, vamos dizer umas 600 pessoas. Quantas pessoas acertou o peso do boi só olhando para ele? 600 pessoas lá olham para o boi e tem que escrever no papel o peso do boi. O Thiago falou que 1% das pessoas ou menos acertou. O Lucas falou que 5%. O Rafael falou que vai chutar 1%. O Ronaldo mandou na mosca 3 pessoas. Ninguém acertou, cara. Ninguém acertou o peso do boi. Só que tem um detalhe, ninguém acertou o peso do boi, mas uma coisa que eles perceberam ali com esse estudo, né, e foi o que os caras quiseram provar com isso. Eles quiseram provar sobre a opinião da massa. A ideia do estudo é essa, mostrar que a opinião da massa geralmente acerta. Cara, ninguém acertou o peso do boi, mas se pegar a média dos votos, a precisão é absurda. Chegou muito próximo do peso do boi. Faltou detalhezinho para acertar na mosca. O que eles concluíram disso, cara? Uma opinião só de uma pessoa vale pouco, mas muitas e muitas e muitas opiniões começam a ter valor. Isso vale para gráficos, isso vale para peso de boi, isso vale para qualquer coisa, cara. A opinião popular, estatisticamente, se você tiver uma grande massa ali dando uma opinião, a tendência é que ela esteja certa. Por que isso aqui interfere pra gente? No que isso aqui muda? Muda que, quando a gente faz a estatística, a gente está procurando isso, né, cara? As pessoas estão comprando, estão vendendo. Alguns acham que é melhor comprar, outros acham que é melhor vender, e aí vai chegar no equilíbrio, não vai? E essas pessoas estão produzindo o movimento do preço. E o que nós fazemos quando a gente faz o trade? Quando a gente faz o trade de forma objetiva, amparado por estatística, né? A gente simplesmente está indo buscar essa média, cara. A gente está indo buscar o peso do boi, não dando o nosso palpite. Tô nem aí pro meu palpite. Eu tô aí pra somatória dos palpites. Eu quero ver geral ali, né? O Jorge falando aqui, ó, fizeram uma pesquisa parecida com o iPhone antes de lançar, mas a pergunta era se os celulares deveriam continuar com o keyboard estilo de celulares BlackBerry. A massa queria teclados, mas o Jobs não. Então, isso aqui é uma questão já um pouco diferente. A ideia não é falar sobre que a média tem razão assim em tecnologia, em avanço tecnológico e tal. A ideia é dizer que a média vai ter razão sobre alguns aspectos, sobre algumas opiniões. Por exemplo, o movimento do preço. Quanto deveria custar o iPhone? Quanto custa um iPhone? Se você perguntar para 1.000 pessoas quanto custa um iPhone, provavelmente a média vai bater exatamente no preço do iPhone. Eu, particularmente, não sei quanto custa um iPhone. Eu vou chutar aqui um valor, talvez eu chute alto demais, talvez eu chute baixo demais. Falar um preço de um carro X aí, eu não conheço o preço de carro, então eu vou falar o preço, eu vou errar feio. Mas se eu pegar a média do que a galera vai falar, a média vai acertar. Mas num caso desse aqui, a média nunca vai ser capaz de definir como que vai a tecnologia progredir. Na verdade, algumas pessoas vão estar com o facão na mão, tendo visão, né? A grande maioria das pessoas não tem muita visão. Alguns poucos têm uma visão muito forte e esses aí vão ditar para os demais, para os que estão atrás lá, como que o futuro vai ser, né? Eu faria um paralelo aqui, cara, com questão de blockchain, com questão de criptomoedas e tal. Muitas pessoas não vão querer ir atrás dessa tecnologia, vão achar que essa tecnologia não tem futuro e não sei o que e tal. Tem algumas pessoas que já são mais visionárias e vão conseguir perceber hoje, antes de que ela realmente seja implementada, antes de que o mundo realmente parta para isso, essas pessoas vão conseguir perceber hoje e tirar alguma vantagem para si. Questão de visão, nem todo mundo vai ter uma visão de futuro, simplesmente eles vão ver o tempo passar, né? Para muita gente, o correio, para muita gente o telex, o fax, caramba, cara, aquilo ali tava bom demais. O fax funciona, eu mando um telegrama, chega, eu mando uma carta, chega lá na casa de tal pessoa, depois de 5 dias, tá bom, para que fazer outras coisas? E aí outras pessoas falam, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar, e tem que melhorar, e tem que melhorar. E aí desenvolve e-mail, desenvolve isso, desenvolve aquilo. Tem algumas pessoas que são inquietas, né? A média das pessoas vai querer a tranquilidade. Se a tecnologia fosse desenvolvida através da média, a gente provavelmente não teria nem desenvolvido a agricultura. Porque estava bom do jeito que estava lá nas cavernas, estava bom.